O meu cordial bom dia a todos os irmãos e amigos, todos os pastores da Associação Paulista Oeste. Estamos de volta para mais uma palestra neste 15º Concílio de Pastores e Ancianato desta associação. É uma alegria poder participar, uma alegria poder saudá-los nesta manhã de sábado. Nestas palestras que estamos apresentando, o tema geral é autoridade bíblica. Ontem falamos sobre os dois fundamentos sobre os quais repousa a autoridade bíblica. A Bíblia como sendo a palavra de Deus, tendo origem divina, inspirada por Deus, e o conceito de cânon. O conceito de cânon significa que é só isto. Nossa autoridade em matéria de fé e prática é a Bíblia e a Bíblia tão só. Princípio protestante, princípio desenvolvido por Lutero e aceito por boa parte da tradição das igrejas que representam a tradição protestante. A Sr. White enfatiza muito este princípio, a Bíblia e a Bíblia tão só. Neste contexto de a Bíblia e a Bíblia tão só, ou da autoridade bíblica, nós vamos falar um pouco agora sobre um ponto que não é bem compreendido, tanto por evangélicos em geral, cristãos em geral, quanto até mesmo por alguns adventistas do sétimo dia. Nós vemos em alguns meios, por exemplo, a alegação de que Cristo é um princípio hermenêutico. Na verdade, a ideia é reduzir a Bíblia à pessoa e aos ensinos de Cristo. Eles dizem que utilizam Cristo e o Evangelho como filtro para determinar o que é autoritativo e o que não é. E o que não passa nesse filtro, o que não coincide, não encontra eco nos ensinos e na vida de Cristo, então é descartado. Com isso, muita coisa da Bíblia é deixado de fora, especialmente no que diz respeito ao Antigo Testamento. Na verdade, esse chamado princípio cristológico, princípio hermenêutico cristológico, usar Cristo como um filtro, não passa de uma tentativa para justificar a própria incredulidade. As pessoas não querem mais ter a sua vida, seus ensinos, seu pensamento pautados pela Bíblia. Então começam a querer limitar a autoridade bíblica, limitar partes da Bíblia que seriam mais autoritativas que outras. E existe um problema também gravíssimo nos meios cristãos, desde o 2º século da nossa era. Desde o 2º século, o cristianismo convive com esta ideia de que o Antigo Testamento era só para Israel. Eu poderia me demorar um pouco aqui e tentar explicar como foi que isto surgiu. Quando Jerusalém foi destruída pela segunda vez pelos romanos no ano 135, e o Império Romano baniu a prática do judaísmo, proibiu circuncisão, proibiu cultos nas sinagogas, proibiu a leitura das Escrituras, proibiu a prática da fé judaica. Naquele contexto, muitos cristãos, ou os cristãos em geral, que ainda guardavam o sábado, não comiam carne de porco, eles se viram numa situação difícil de serem confundidos com judeus. E foi naquele contexto, no início, na primeira metade do 2º século, que começa então a guarda do domingo, que começa o consumo de carne de porco, de alimentos impróprios, e eles começam então a querer se distanciar do Antigo Testamento. Uma razão histórica, política. As perseguições do Império Romano contra o judaísmo, e os cristãos agora tentando se afastar. Dizer que eles não são judeus. O cristianismo nunca mais se recuperou disto. O sábado foi abandonado. A distinção entre alimentos próprios e impróprios foi abandonado.
E o Antigo Testamento como um todo passou a ser visto como algo ultrapassado, somente para o Israel de então. E assim, estamos nós hoje com um grande número de cristãos, a maioria, que não reconhece a autoridade do Antigo Testamento, não obstante, dizem ser fiéis à Bíblia. Não obstante, dizem defender, alegam defender o princípio da sola Escritura, mas não reconhecem a autoridade do Antigo Testamento. E muitos outros querem, quando chegam no Novo Testamento, querem deixar muita coisa de fora também. Não faz muito um suposto teólogo, eu digo suposto, por uma razão bem específica, brasileiro, chegou a desdenhar da autoridade de Paulo de uma forma grosseira, grotesca. Dizendo, por exemplo, que Paulo não tem absolutamente nenhuma autoridade. Ele disse que ele, esse teólogo, tinha mais tempo de fé do que Paulo. E que, portanto, ele tinha mais autoridade do que Paulo. Eles insistem que nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem ninguém tem qualquer autoridade em assuntos de fé e prática. Apenas Jesus. É a utilização de Jesus como um princípio hermenêutico ou cristológico, princípio cristológico. E dizem que quem procura se submeter à autoridade bíblica, na verdade, pratica uma espécie de bibliolatria. Bibliolatria. Bom, se isso é bibliolatria, esqueceram de dizer para Jesus, porque Jesus mesmo se submetia à autoridade bíblica, e é o que nós vamos ver hoje. Na verdade, há uma agenda por detrás desse conceito, reduzir o conteúdo doutrinário, o conteúdo ético do cristianismo ao mínimo possível. Ao mínimo possível. Nós vamos estudar nesta segunda palestra, de forma mais específica, como Jesus considerava as Escrituras de seus dias. Várias coisas poderiam ser ditas aqui. Poderíamos dizer, por exemplo, que Jesus pautava sua vida e seus ensinos pela palavra de Deus. E é muito simples demonstrarmos isto. Desde o início de seu ministério, como foi que Jesus venceu a tentação no deserto? Está escrito. Está escrito. Ao longo de seu ministério, Jesus ficava repetindo passagens, ensinos das Escrituras para justificar seu próprio ensino, sua própria missão. É muito fácil de demonstrar isto. Muito fácil. Ontem eu citei aquela passagem de Lucas. Bem-aventurados os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Até o final, sua morte na cruz, Jesus usou os salmos para expressar o temor da eterna separação do Pai. Um salmo messiânico. Deus meu, por que me desamparaste? E após a ressurreição, Lucas 24, no caminho para Emaús, repreendeu os discípulos por não crerem em tudo o que estava escrito a seu respeito na lei e nos profetas. Por não crerem em tudo. Este é o ensino de Jesus. Mas alguns dizem, não, você não crê em quase nada, você fica só com isto. Se é assim, se esqueceram de dizer para Jesus. Segunda evidência, primeira, não só Jesus pautava a sua vida e seu ministério pela palavra, mas Jesus também explicitamente, diversas vezes, enfatizou a autoridade das Escrituras. Diversas vezes, não foram poucas. Eu quero dar um exemplo agora de uma passagem difícil, muito mal compreendida, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos 29 a 31. Quem sabe eu deveria começar
pelo versículo 16. Lucas 16, 16. Uma passagem curiosa, onde Jesus diz assim: a lei e os profetas, e eu estou lendo na revista e atualizada, a lei e os profetas vigoraram até João. Vigoraram até João. Em primeiro lugar, lei e profetas. Eu já falei na palestra de ontem que esta é uma expressão tipicamente judaica para se referir ao Antigo Testamento. A expressão Antigo Testamento foi cunhada por cristãos no segundo século, naquele contexto que eu mencionei, em que eles passaram a ver as escrituras judaicas como ultrapassadas, como para Israel apenas. Antigo, passou, caducou, agora nós temos o novo. Foi assim que surgiram essas expressões. Mas os judeus se referiam ao Antigo Testamento como sendo escrituras, escrituras sagradas, ou a lei, os profetas e os escritos, porque eles dividiam o cânon, a coleção de livros do Antigo Testamento, em três partes. Eles organizavam em três partes. A lei, os 5 primeiros livros de Moisés, depois os profetas e, por fim, os escritos, incluindo os salmos, provérbios e assim por diante. Às vezes, eles poderiam dizer a lei, os profetas e os escritos, ou a lei, os profetas e os salmos. Às vezes, Moisés, os profetas e os escritos, ou os salmos. Ou, às vezes, só a lei e os profetas, Moisés e os profetas. Eventualmente, eles poderiam usar só a palavra lei para o Antigo Testamento como um todo. Paulo faz isso em Romanos 3. Ele cita passagens de todo o Antigo Testamento. E aí ele diz: o que a lei diz, para os que estão sob a lei o diz, se referindo claramente àquelas citações do Antigo Testamento. Muito bem, aqui em Lucas 16, 16, quando Jesus diz a lei e os profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento. E aí ele diz, na minha tradução, vigoraram até João. Ora, parece claro, se vigoraram só até João, estão ultrapassados. Não precisamos mais atentar para o ensino do Antigo Testamento, da lei dos profetas. Não seria óbvia essa interpretação? Seria. Se Lucas de fato tivesse escrito, vigoraram. Lucas não escreveu vigoraram. No texto grego original de Lucas, nesta passagem, nesta expressão, não há verbo. Não há verbo. Por mais que pareça estranho, por mais que a frase soe incompleta, não há verbo. Lucas escreveu apenas a lei e os profetas até João. E agora nós nos perguntamos, o que ele quer dizer com isto? É natural que o tradutor supra um verbo para facilitar a compreensão. Que verbo deve ser suprido aqui? Que verbo deve ser suprido? Que verbo o tradutor vai suprir? O tradutor vai utilizar o verbo de acordo com a sua compreensão do texto. Se ele acha que a lei e os profetas já caducaram, então ele vai dizer a lei e os profetas vigoraram até João. Porque esta é a sua compreensão. Mas qual é o verbo que deveria ser suprido? É muito simples. Quando nós lidamos com os evangelhos, nós temos uma vantagem, que é a seguinte: às vezes a mesma declaração de Cristo pode aparecer em mais de um evangelho. Então nós podemos usar como meio de comparação, como instrumento de comparação. E esta frase, exatamente esta frase, aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 13. E se nós olharmos em Mateus 11, 13, lá nós vamos ler o seguinte: a lei e os profetas profetizaram até João. Profetizaram. E Mateus inclui o verbo. O verbo em Mateus não foi suprido pelo tradutor. Mateus escreveu o verbo no texto original. A lei e os profetas profetizaram até João. Então, se nós temos uma frase difícil, como Lucas 16, 16, que não tem um verbo, eu devo ir a Mateus ver que verbo foi utilizado em Mateus para que eu possa entender o que Jesus está querendo dizer. E agora, voltando para Lucas 16, 16, se nós introduzirmos aqui o verbo profetizaram, que é o mesmo que aparece em Mateus, dê uma olhada como fica a frase. A lei e os profetas
profetizaram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Ora, o ensino é claro. O ensino é claro. A lei e os profetas profetizaram acerca do quê? Acerca de Jesus, do Messias, até João. João foi o último profeta a profetizar acerca da vinda do Messias. Desde João, nós estamos vivendo na época do cumprimento da profecia. O texto é claro. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Querem uma prova de que essa interpretação está correta? Deem uma olhada no versículo 17. Logo em seguida, Jesus fala, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Como pode a lei e os profetas vigoraram até João, e no versículo seguinte Jesus falar, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Não, não é vigoraram, é profetizaram, conforme aparece em Mateus. Então, voltando ao meu ponto principal, Jesus explicitamente enfatizou a autoridade das Escrituras. E agora, neste contexto, eu quero conduzi-los aos versículos 19 a 31, a parte final do capítulo 16 de Lucas. Ali aparece uma história difícil. Alguns a chamam de parábola do rico e Lázaro, do rico e o mendigo. O rico morre, vai para o inferno, Lázaro, o mendigo, morre e vai para o céu, para o seio de Abraão, diz o texto. E aí o rico está sofrendo lá no inferno e ele pede para Abraão mandar Lázaro, o mendigo, para avisar os seus irmãos a se arrependerem, para evitarem aquele lugar de tormento. Esta é uma história difícil, mas está demonstrado que essa história era um conto popular que existia nos dias de Jesus. Era um conto popular, a história de Bar Madjam. E Jesus usa um conto popular conhecido da sua audiência para comunicar uma verdade. Ele não está necessariamente endossando os detalhes da história, até porque há muitos detalhes aqui que não podem ser interpretados de forma literal. Definitivamente não podem. Jesus apenas usa um conto popular conhecido para fazer valer um ponto. E qual é o ponto que Jesus quer ensinar mediante esta história? Está exatamente nos versículos 29 a 31. Abra sua Bíblia, acompanhe-nos na leitura. Lucas 16, 29 a 31. Quando o rico pede para Abraão mandar o mendigo para avisar os seus irmãos para se arrependerem e evitarem aquele lugar de tormento, notem como Jesus responde. Olhem como Abraão responde. Jesus está contando a história. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm as Escrituras, está dizendo Jesus. É o suficiente. Que atentem para o que a Bíblia diz, para o que as Escrituras dizem. Mas o rico insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E notem o que Abraão responde. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. 2 pontos. Primeiro, é claro, Jesus está enfatizando a autoridade e a suficiência das Escrituras para a salvação do crente. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Jesus está enfatizando a autoridade e a suficiência das Escrituras. O segundo ponto é que haveria alguém chamado Lázaro, que seria ressuscitado dos mortos, pouco tempo depois no ministério de Jesus. Fez alguma diferença? Não fez. De acordo com o Evangelho de João, os líderes judaicos foi exatamente no contexto da ressurreição de Lázaro que os líderes judaicos começaram a tramar a morte de Jesus. Jesus estava correto?
Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O ensino de Jesus é claro. Ele explicitamente enfatiza a autoridade e a suficiência das Escrituras Sagradas. Muito bem, até aqui foi só a introdução. E agora eu quero conduzi-los a Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. Outra passagem difícil. E é aqui que nós vamos nos concentrar na parte final desta palestra. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. Jesus está no seu Sermão da Montanha. Em um determinado momento do sermão, Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. E você já sabe o que significa essa expressão, lei e profetas. É o Antigo Testamento, as Escrituras judaicas. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, diz ele. O verbo grego aqui utilizado para revogar é o verbo katalio. Significa exatamente isto: destruir, anular, invalidar, revogar. Não penseis que eu vim para anular, que eu vim para destruir, que eu vim para invalidar, para revogar. Não penseis. Para mim o texto é claro. Jesus não veio para revogar. Mas há muita gente dizendo por aí que Jesus revoga. Que Jesus revoga, que Jesus invalida o Antigo Testamento. Mas ele diz: eu não vim para revogar. Eu vim para cumprir, diz ele. E aqui está o problema. O verbo grego que é utilizado para cumprir é o verbo plerou. E esse verbo tem dois significados principais. Cumprir, ou plerou, no sentido de terminar, dar um fim, é um significado legítimo do verbo. Vim para cumprir, vim para terminar, para dar um fim. Mas este não é o único significado. Há um outro significado igualmente legítimo, que é executar, satisfazer, fazer valer. Fazer valer. Aí muda de figura. Não penseis que eu vim revogar, eu vim fazer valer. Eu vim executar, eu vim satisfazer a lei e os profetas. Qual das duas traduções, ou dos dois significados de plerou, cumprir, é o correto? Antes que você diga que é o fazer valer, nós temos que justificar nossas decisões biblicamente. Não é só dizer, não, eu quero que seja fazer valer porque eu assim acredito. É a Bíblia que deve nos dizer o que nós cremos, não nós interpretarmos a Bíblia de acordo com a nossa crença, com o nosso ponto de vista. Muito bem, qual é o significado aqui? Terminar, dar um fim, ou executar, satisfazer, fazer valer? Não pode ser o primeiro, terminar, dar um fim. Não pode, porque Jesus acabara de dizer, não penseis que vim revogar. O texto é explícito. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para dar um fim. Ora, há uma contradição grotesca nesta tradução. A única ideia que cabe é a segunda do verbo plerou, cumprir. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para fazer valer, para executar, para satisfazer. Essa ideia se encaixa perfeitamente no versículo. E notem o versículo 18. Porque em verdade vos digo, estamos em Mateus capítulo 5, versículo 18 agora. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei e profetas, Antigo Testamento, sem que tudo se cumpra, sem que tudo seja plenamente satisfeito.
sem que tudo seja executado. O versículo seguinte reforça a ideia de que Jesus não está falando em revogar. Jesus está falando em fazer valer, cumprir no sentido de satisfazer. Enquanto durarem os céus e a terra, diz ele, nada será tirado daquilo que está escrito. Enquanto durarem os céus e a terra, nada será tirado. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, mesmo que seja pequeno, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Se Jesus não veio para revogar, se ele veio para fazer valer, se enquanto durarem os céus e a terra, aquilo que está escrito vai permanecer, então, diz Jesus, se alguém violar mesmo os pequeninos mandamentos, será considerado mínimo no reino dos céus. Esta é uma expressão idiomática semítica. Ser considerado mínimo no reino dos céus significa não entrar no reino dos céus. Expressões idiomáticas são expressões típicas de um povo, de uma região, de uma cultura. Nós temos muitas expressões idiomáticas no Brasil associadas a algumas regiões do país. Eu fui pastor em Santa Catarina e me lembro uma vez eu fui visitar o primeiro ancião numa sexta-feira à tarde, o irmão Gilberto, e nem ele nem a esposa estavam, estava apenas o filho de 11 anos na época. E eu perguntei onde é que estava o pai, e ele responde, o pai foi fazer o rancho. O pai foi fazer o rancho. E levou um tempo para eu entender que fazer o rancho era fazer a compra do mês no mercado. Isso era fazer o rancho. Uma expressão idiomática. Uma vez eu quase perdi a minha noiva por causa de uma expressão idiomática. Eu sou do norte do Paraná e eu não sei por que cargas d'água, não sei também se é em todo o norte do Paraná ou se algo mais local. Moro numa cidade, nasci numa cidade plana, relativamente plana, mas ir para o centro nós falarmos apenas subir. Para onde você vai? Vou subir. Significa ir para o centro, e a cidade é plana. Cadê fulano? Subiu. Foi para o centro. E numa dos recessos do colégio, eu fui visitar a minha mãe, e a minha noiva me liga de São Paulo. Minha mãe atende. Cadê o Wilson? Subiu. Subiu. E minha noiva do outro lado ficou pensando, o que aconteceu com ele? Está consertando o telhado, foi arrebatado e eu fiquei sozinha. Expressões idiomáticas. Ser considerado mínimo no reino dos céus significa não entrar no reino dos céus. Mas voltemos ao versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens. Jesus tem algo específico em mente. E assim ensinar aos homens. Quem eram os mestres da lei em Israel? Eram os escribas e fariseus. Eles eram os mestres da lei. Vamos só entender uma coisa. Fariseu é uma designação religiosa. Havia vários grupos, como se fossem denominações dentro do judaísmo. Assim como no cristianismo hoje existem metodistas, batistas, adventistas, etc., o judaísmo estava dividido entre várias denominações. Os saduceus, os fariseus e outros que não são mencionados na Bíblia. Há uma série deles. Os essênios, os matboteans, os hemerobatistas. Denominações dentro do judaísmo. Fariseus eram aqueles que pertenciam a uma denominação específica, uma designação religiosa. E os escribas? Os escribas eram uma classe profissional, eles eram os mestres da lei. Eram os professores da lei, os escribas. E os escribas eram todos eles fariseus.
Então, note, nem todo fariseu era um escriba, mas todo escriba era um fariseu. E é por isso que Jesus geralmente cita esses dois grupos junto, os escribas e fariseus. Então, o que Jesus tem em mente são aqueles que violam estes pequenos mandamentos, e ensinam aos homens. Aquele, pois, que violaram destes meus mandamentos, ainda que dos menores, e assim ensinar aos homens. Os escribas eram os mestres da lei. Eles diziam exercer 3 funções com relação à lei. Preservar a lei, eles faziam questão de guardar, de preservar a lei, de copiá-la. Em segundo lugar, ensinar a lei. Os escribas eram os mestres, os professores, nas sinagogas, por exemplo, que funcionavam como escolas durante a semana. E a terceira função era a administração da lei. Quando surgia um caso que precisava ser julgado, eles consultavam os escribas. O que é que a lei diz? E eles, então, diziam o que a lei diz. Jesus está pensando nos escribas e nos fariseus por extensão. E isso é confirmado pelo próximo versículo, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aqui, de novo, aqui nós temos a expressão entrar no reino dos céus, que explica o que significa ser considerado mínimo no reino dos céus. É não entrar. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Queridos, está claro no contexto. Jesus não veio para revogar a lei e os profetas, Jesus veio para fazer valer. Enquanto durarem os céus e a terra, nada será tirado da lei e dos profetas. O problema está com os escribas, os mestres da lei, que não só violam, mas assim ensinam. E aí Jesus se dirige à sua audiência e diz: a vossa justiça tem que ir além da dos escribas e fariseus, senão vocês não vão entrar no reino dos céus. E muitas pessoas usam esta passagem para dizer que o Antigo Testamento não tem mais autoridade hoje, que Jesus está anulando a autoridade do Antigo Testamento. Que coisa! Como pode? Lembram-se, eu já usei esta expressão, o cristianismo nunca se recuperou do que começou no 2º século. Nunca se recuperou. Qual era o problema aqui? O que Jesus tinha em mente? Os escribas seguiam 2 tipos de leis. Eles tinham a lei escrita, que eram os 5 primeiros livros de Moisés. A lei de Moisés, a lei escrita. Além desta lei, eles também tinham a chamada lei oral. Jesus se refere a esta lei oral diversas vezes nos evangelhos como sendo a tradição dos anciãos. Era assim, os escribas foram lá nos escritos de Moisés e contaram 613 mandamentos. Então eles diziam, não, Deus passou por intermédio de Moisés, de forma escrita, 613 mandamentos. E além desses 613, segundo os escribas, Deus passou por intermédio de Moisés outros 613 mandamentos, que não foram escritos, mas eram transmitidos de forma oral. Esta é a tradição dos anciãos. Estes foram mandamentos que, de forma nenhuma, remontava ao tempo de Moisés, mas foram desenvolvimentos no período intertestamentário, quando estas denominações, entre elas o farisaísmo, começou a ganhar corpo. E as interpretações farisaicas dos escribas das Escrituras. Para os escribas, para os fariseus, esta lei oral era tão importante quanto a lei escrita, porque, segundo eles, remontava a Moisés. Ambas remontavam a Moisés. Nós conhecemos, já ouvimos alguma coisa desta tradição dos anciãos, desta lei oral. Por exemplo, eles tinham 39 regras referentes ao sábado. 39 regras. Uma delas, não carregar a sua cama ou o seu colchão.
E é por isso que ocorre aquela confusão toda no milagre de Betesda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus não só curou alguém que não estava correndo risco de vida ou de morte, mas Jesus manda ele carregar a sua cama, que era uma esteira, apenas uma esteira. E para os escribas e fariseus, Jesus estava violando o sábado 2 vezes, ao curar alguém que não estava correndo risco de morte e ao ordená-lo que carregasse a sua cama no sábado. Vocês certamente já ouviram, os fariseus diziam que não se pode cuspir no sábado, porque pode cair numa planta, e se cair numa planta, você está aguando a planta, e regar plantas no sábado é trabalho. Eles ficavam discutindo sobre se é legítimo ou não comer um ovo que foi colocado no sábado, pela galinha. A maioria dizia, não pode, porque a galinha trabalhou para produzir esse ovo. Então, é pecado comer esse ovo. Tradição dos anciãos, a lei oral. Interpretações casuístas que diminuíam a importância dos mandamentos de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que os escribas e fariseus torciam o significado das Escrituras e assim ensinavam aos homens. E ele diz aos seus ouvintes que a justiça deles deveria ir além da dos escribas e fariseus. E o que significa ir além? Significa não violar, porque Jesus não veio para abrogar, Jesus não veio para anular, Jesus veio para fazer valer. Ir além dos escribas e fariseus significa obedecer totalmente, sujeitar-se integralmente à autoridade das Escrituras, não como os escribas e fariseus faziam. E agora, nos versículos seguintes, 21 a 48, Jesus cita 6 exemplos práticos do que ele quer dizer. 6 exemplos práticos, dos versículos 21 ao 48. E é muito comum a ideia, nos meios evangélicos, de que Jesus está anulando o Antigo Testamento. Eles pegam isso como evidência de que Jesus, quando diz lá, vim para cumprir, significa que ele está dando um fim ao Antigo Testamento. Mas nós já vimos que essa ideia de dar um fim não cabe no contexto. E o que acontece, então, nesses versículos 21 a 43? Está Jesus citando o Antigo Testamento? Está Jesus anulando o Antigo Testamento? É muito comum entre os adventistas a ideia de que Jesus está ampliando o Antigo Testamento nesta passagem. Muito comum. Está ele anulando? Está ele ampliando? Se não, o que está Jesus fazendo? Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 5. Eu disse 6 exemplos. Note como ele começa cada um dos exemplos. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos. E aí ele vai citar o primeiro exemplo. Versículo 27, ele começa o segundo exemplo. Note como ele começa. Ouvistes que foi dito. Versículo 31, terceiro exemplo. Também foi dito. Versículo 33, já perdi a minha conta. 1, 2, 3, 4. O quarto exemplo, versículo 33. Também ouvistes que foi dito. Versículo 38, o quinto exemplo. Ouvistes que foi dito. E no versículo 43, o sexto exemplo. Ouvistes que foi dito. O que Jesus está fazendo aqui? Citando as Escrituras? De forma nenhuma. Não é assim que Jesus cita as Escrituras. Como que Jesus cita as Escrituras? Está escrito. Inúmeras vezes. Este é o modo mais utilizado por Jesus ao citar as Escrituras. Está escrito. Uma outra forma que Jesus também se utiliza para citar as Escrituras é: não tendes lido, ele faz uma pergunta, não tendes lido, seja, está escrito ou não tendes lido, Jesus se refere às Escrituras como algo escrito. Está escrito, não tendes lido como algo escrito. E o que ele diz aqui em cada um
destes 6 exemplos? Ouvistes que foi dito. Ele não está se referindo a algo escrito. Ele não está se referindo às escrituras do Antigo Testamento. Ele está se referindo às tradições orais, às tradições dos anciãos. Jesus está comparando os seus ensinos com os ensinos dos escribas e fariseus. E ele dá 6 exemplos práticos. Ouvistes que foi dito, é algo oral, não é algo escrito. Querem ver isso mais de perto? Vamos para o exemplo de número 3, que aparece no versículo 31. Que nós temos o exemplo de número 3. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Então, o que está acontecendo aqui? Os escribas é quem ensinavam, você quer se separar da sua esposa? Você pode. E por qualquer motivo. Existe um volume, uma compilação de leis rabínicas, leis farisaicas, chamado Mishnah, com tradições que remontam ao tempo de Jesus e até antes. E lá na Mishnah nós encontramos claramente o ensino de que se um homem quer se separar da sua esposa, ele pode por qualquer motivo. Por qualquer motivo. A única coisa que lhe é exigida é dar o certificado de divórcio. Está na Mishnah. Então, olhem o que os rabinos ensinavam, o que os escribas ensinavam, versículo 31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. É a única coisa. Na Mishnah diz, inclusive, que um dos motivos para o divórcio é a esposa queimar o feijão, por exemplo. Não cita feijão, mas fala o alimento. O marido chega em casa e a comida não está pronta, ou está mal feita, ou alguma coisa aconteceu, é legítimo divorciar-se da sua esposa. A única coisa que ele tem que fazer é emitir o certificado de divórcio. Este era o ensino dos escribas e fariseus. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o divórcio é uma concessão divina por causa do pecado e unicamente em caso de relações sexuais ilícitas. Unicamente. E de onde Jesus tira isso? Deuteronômio 24, versículos 1 a 4. Deuteronômio 24, versículos 1 a 4. Quem está sendo fiel às Escrituras, ao que está escrito? É Jesus ou é os escribas e fariseus? Notem, Jesus não está, quando ele diz também foi dito, ele não está citando as Escrituras, ele está citando o uso que os escribas e fariseus faziam das Escrituras, o uso mal feito. Vamos para o exemplo de número 6, que aparece no versículo 43. 43 a 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso que os escribas e fariseus ensinavam, especialmente na época de Jesus, em que Israel era uma nação ocupada pelos romanos. Eles odiavam os romanos, e eu diria quase que de forma legítima, porque os romanos humilhavam, perseguiam, matavam. Era uma situação vergonhosa, uma situação tremendamente difícil. E os escribas e fariseus diziam, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo, pensando principalmente nos romanos. Mas não é isso que nós encontramos em Levítico. Levítico 19, 18 diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os escribas não usavam essa expressão como a ti mesmo, ou seja, você vai amar o seu próximo, mas não vai ser o mesmo amor que você tem por você. Em segundo lugar, o Antigo Testamento em nenhum momento ensina o ódio aos inimigos. Levítico 19, lá fala claramente não nutrir sentimento de vingança para com os inimigos. Os estrangeiros devem ser tratados com respeito e benevolência. Este é o ensino bíblico. Mas os escribas, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem está sendo mais fiel às Escrituras? Jesus.
Existe uma dúvida, algumas pessoas, com relação ao exemplo de número 5, que aparece no versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Como se Jesus aqui estivesse claramente revogando a chamada lei de talião, que era a lei da retaliação. Olho por olho, dente por dente. Jesus está revogando esse ensino do Antigo Testamento. Grande engano, não é isso que Jesus está fazendo. A lei de talião, assim conhecida, olho por olho, dente por dente, significa apenas uma coisa. O castigo será equivalente à culpa. Só isso. O castigo deve ser equivalente à culpa. Então, um olho, você vai pagar com um olho. Um dente, você vai pagar com um dente. Um braço, você vai pagar com um braço. A vida, você vai pagar com a vida. O castigo é equivalente à culpa. Mas a lei de talião nunca se destinou a ser usada como instrumento de vingança. E aqui está a má compreensão. Os escribas e fariseus utilizavam a lei de talião para validar a vingança, o revanche, o revanchismo pessoal. Quem que administrava a lei de talião, ou seja, quem que aplicava a pena, era o conselho de anciãos. Não é a vítima que agora estava liberada para ir lá e tirar o olho, ou quebrar o dente, ou fazer o que ele julgasse necessário. Não. Era o conselho de anciãos que iria julgar e determinar, então, qual seria a pena, e a pena era equivalente à culpa. Em nenhum momento a lei de talião se destinava a ser um instrumento de vingança. Mas os escribas estavam ensinando que a lei de talião era um instrumento de vingança. Jesus fala, nada disso. Nada disso. Queridos, concluindo. Quando vamos para Jesus, qual é o exemplo que nós temos com relação à autoridade das Escrituras? Qual é o exemplo? Eu já disse para vocês, Jesus reconhecia plenamente a autoridade das Escrituras de seus dias. Ele se submeteu à autoridade das Escrituras plenamente ao longo de todo o seu ministério. Não há um único exemplo de Jesus dizendo, não é bem assim. Eu estou mudando isto. Agora vivemos numa nova época. Não há um único exemplo sequer. Jesus se submeteu à autoridade das Escrituras. Jesus pautou sua vida, seus ensinos, seu ministério pela palavra. Ele exaltou a palavra. Em segundo lugar, Jesus claramente disse que não veio para revogar, para anular, para invalidar. Ele veio para cumprir, para exaltar, para fazer valer. Seus seguidores farão o mesmo. Vão exaltar, vão cumprir, vão fazer valer. Por quê? Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, as sagradas letras, como diz Paulo, que podem nos tornar aptos para a vida eterna. E este é o propósito final das Escrituras. Erram aqueles que minimizam partes das Escrituras. Erram aqueles que querem falar que certas partes das Escrituras já passaram. Erram aqueles que querem limitar o conteúdo que nós encontramos nas Escrituras. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, disse Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer parte deste grupo, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus e não o exemplo de homens.